Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos falando sobre interpretação bíblica, ou também chamado de hermenêutica, e hoje nós vamos continuar a falar sobre isso. E eu vou falar sobre, antes de nós seguirmos os nossos passos, os nossos estudos, vamos falar sobre padrões de retórica ou de comparação, de composição, perdão, que é muito importante para a gente entender a interpretação. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, peça a Ele entendimento, conhecimento, sabedoria, discernimento, peça a Ele proteção para que nós possamos entender todos os seus segredos e os mistérios da sua palavra. Vamos lá? Venha conosco então. O que é retórica? Muitas vezes você ouve falar, e provavelmente o amado já ouviu falar sobre retórica. O que é isso? É uma estratégia. É o que eu posso utilizar para te convencer, para te persuadir, ou seja, convencer você de alguma coisa. Então, são técnicas utilizadas. E a Bíblia tem muito disso. Ela tem algumas técnicas, algumas táticas para convencer as pessoas, né? Os autores vão usar isso. Então, a pessoa que está explicando, que está escrevendo um dos livros, ela busca alternativas de convencer o ouvinte, de explicar, de ficar mais fácil para que aquele que está ouvindo, aquele que está lendo, entenda o que está sendo dito ou o que foi escrito, o que ele está lendo. Então, existem algumas estratégias. São estas que nós vamos ver as principais que existem na Bíblia. A Bíblia, ela tem uma forma de retórica que é conhecida como repetição ou continuidade. O que significa isso? Ela repete várias passagens, várias ideias que têm afinidade, que têm ligação uma com a outra. Então ela conta uma coisa, conta outra, conta outra, conta outra. Então ela vai repetindo isso 2, 3, 4 vezes para que as pessoas que estão lendo entendam aquela mensagem. 2 exemplozinhos eu vou colocar aqui. Quando você for ler lá em Hebreus, o capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 14, o autor de Hebreus ele vai utilizar uma série de textos que estão no Antigo Testamento encadeados. Eles estão na sequência um do outro exatamente para provar a Jesus Cristo como um Messias que haveria de vir. Quando você lê em Apocalipse, o capítulo 2 e o capítulo 3 têm referência às cartas que estão colocadas lá em Apocalipse. Então, eles vão repetir algumas mensagens, eles vão repetir para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igrejas, algumas mensagens que é para fixar aquela mensagem para o leitor, para aquele que está recebendo a mensagem. Isso é uma repetição. Eu estou repetindo, 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 até que a pessoa entenda o que está acontecendo. Normalmente nós fazemos isso no início, quando crianças, né, eventualmente repete, 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 até que aprenda a lição. Uma outra estratégia é fazer uma ligação entre causa e efeito, ou solução de problemas. Então, os profetas fazem muito isso. Nos livros proféticos, vocês têm uma explicação. Então, por que está acontecendo aquele julgamento e aquela sanção, aquela consequência, né, das ações? Porque ocorreu um pecado. Então os profetas eles explicam por que isso? Porque você era idólatra, porque o povo é idólatra, então acontecerá isso. Vai acontecer. E pode perceber isso que entre os profetas eles também fazem repetição, eles também fazem essa continuidade, para que o povo entenda, para que o povo aprenda que aquilo está errado e que ele deve voltar ao caminho. Por quê? Porque haverá consequência. Uma estratégia aqui de relação causa e efeito ou de solução de problemas também é pergunta.
a pergunta que eu faço uma pergunta que a gente chama de pergunta retórica. Ou seja, é aquela pergunta que eu faço que você não precisa me responder. Eu faço uma pergunta para que você para que facilite para você o entendimento da pergunta que eu fiz. Então, isso é uma pergunta retórica, tá? E logo em seguida eu já tenho as respostas. Aqui eu coloquei na sequência algumas situações como estas que estão no livro de Romanos. Então, só para o amado ter uma ideia, ali no capítulo 4 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abrão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abrão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abrão. Então, o que acontece aqui? Ele faz a pergunta e logo em seguida ele responde a esta pergunta, fazendo um ensinamento, fazendo uma mensagem. Romanos 6, por exemplo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, ele faz a pergunta e logo em seguida ele responde àquela pergunta. No 7, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? E assim sucessivamente. Pergunta, resposta. Tá? Então, Romanos, né, ainda 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas estas coisas? Então, relação de causa e efeito. Eu faço perguntas e eu mesmo respondo a pergunta. Não é para você responder, é para você prestar atenção na resposta. Isso fixa, isso faz com que eu entenda melhor aquela mensagem que está sendo. Uma outra situação é quando eu faço comparação. Isso é muito utilizado no Novo Testamento, bastante utilizado no Novo Testamento, quando se compara Cristo a alguns outros personagens. Então nós temos aqui, por exemplo, né, a comparação em Romanos, a comparação de Adão e Cristo, né, o primeiro e o segundo. Lá em Hebreus, quando ele compara Jesus com os seus ofícios sendo superiores aos sacerdotes, superior ao sumo sacerdote, superior aos anjos, superior. Então, eu tenho aqui comparações. Normalmente nós temos comparação de Jesus com um outro personagem ou com uma outra circunstância, né? E essa relação de comparação, ela dá força à explicação. Finalmente, nós temos uma descrição. Então, é uma estratégia que expande a discussão. Ele não repete, mas ele parte de uma informação inicial e ele vai além. Então, ele começa a abrir explicações, a abrir conclusões a respeito daquilo que foi dito inicialmente. Então, ele conta a história para nós. Ele pode fazer, inclusive, um resumo no final. Então, isso é muito comum, né? Ele faz uma afirmação, ele vem explicando tudo, e daí no final ele volta àquela afirmação inicial, fechando o assunto, fazendo uma conclusão da ideia inicial que foi dada, né? Aquela ideia lá do início. Então, por exemplo, nós temos aqui, o amado depois vai com calma dar uma olhadinha lá em Jonas. Quando Jonas foi chamado para ir a Nínive, ele se nega a ir a Nínive e ele foge. E depois, logo em seguida, o texto começa a abrir a explicação. Como Jonas fugiu? Exatamente para explicar depois como ele foi levado a fazer a obra que ele tinha que fazer. Por exemplo, em Gênesis, quando Deus fala a Abraão e ele fala a respeito das bênçãos que Abraão receberia. Então ele fala uma vez que ele vai ser abençoado e depois ele começa a abrir a explicação como seus descendentes serão abençoados, o número desses descendentes e assim sucessivamente, como será
no futuro, né? E a parábola em Lucas, que explica, dá a ênfase e depois ele começa a fazer as explicações todas. O Amado tem as passagens aí, vale a pena parar um pouquinho, né, e pegar todas essas passagens e dar uma olhadinha no que seria essa descrição. Então ele abre aquela afirmação. Eu dou uma afirmação e depois eu começo a explicar como as coisas vão acontecer ou como as coisas aconteceram, para que reforce a ideia, reforce aquela mensagem. Bem, amados, bons estudos.